questões. Então, a primeira pergunta, eu vou iniciar aqui pelo vereador André Luiz, e aí a gente vai partir desse final. Como é que você visualiza as políticas públicas voltadas para a comunidade surda aqui no município de Manaus? A realidade delas atualmente? Atualmente, teve um grande avanço, mesmo, claro, mas eu posso dizer para vocês que o primeiro projeto aqui do Brasil, que é a minha língua, foi aprovado pela cidade de Manaus, e que eu entreguei em Brasília, e seguiu o modelo do Brasil inteiro. E em janeiro vai ser, eles vão colocar nas telas de cinema, não vai ser na tela como eu queria, e eu não posso obrigá-los a colocar na tela. É claro que eu gostaria que fosse uma intérprete, mas como é empresa privada, eu não tenho poder de obrigá-los a fazer isso. Mas eu tenho um modelo que eu até pedi para o Marcelo colocar, se vocês quiserem, coloco aqui na tela, que o João, do Ancine, que é o diretor, me mandou que já alguns cinemas Play Art já estão usando, e a comunidade surda de São Paulo, eles estão participando dessa seleção para ver se eles aprovam para essa acessibilidade surda poder ir no cinema e assistir um filme através do intérprete. Claro, eu não sei, é claro que eu acho que o intérprete vai ser de forma de desenho ou alguma coisa assim, eu não sei explicar. Eu gostaria que fosse surdo, mas eu não posso obrigar, como vereador, que eles coloquem um intérprete, que é o que eu gostaria, e é que a comunidade surda gostaria. Mas eu acredito que já é um grande avanço. Do meu ponto de vista, já é o primeiro passo que eles estão reconhecendo a comunidade surda. A questão se isso vai dar certo ou não, é a comunidade que vai ter que se manifestar de forma negativa ou de forma positiva. Você está entendendo? Então, eu acredito que já é um grande avanço. Esse meu projeto, eu dei entrada antes do Bolsonaro se tornar presidente da República, antes da nossa primeira-dama Michele assumir como primeira-dama, como presidente, e eles ficaram impressionados no Brasil, a Secretaria de Educação, justamente por causa disso. E se você fez um projeto antes do presidente Lula, há um ano atrás, porque é o tempo que demora mais ou menos um projeto para passar por todos os setores que tem que passar na casa. Segundo projeto aprovado, libertado pelo prefeito, é que eu exigi que cada secretaria do município tivesse pessoas, intérpretes ou pessoas que são que trabalham naquela secretaria, mas fossem capacitados através do 4 milhões de libras para poder receber o surdo em cada secretaria. Toda a secretaria foi aprovada pela Câmara Municipal, foi vetado pelo prefeito, mas eu conversei com o prefeito e ele me explicou que ele vetou porque, como é preciso explicar, e aí isso vocês precisam entender, o vereador é limitado. Ele é limitado. Eu não posso, gostaria muito de criar uma lei e gerar emprego para vocês que são intérpretes de Libras. E é isso que eles gostariam também, a própria comunidade surda. Mas como vereador, eu não tenho autonomia para fazer isso. Eu não posso criar um projeto dessa forma que vai ser vetado pelo artigo 59, que só o prefeito pode gerar um projeto, fazer um projeto que venha gerar emprego ou contratação de terceiro. Um vereador não tem poder de fazer isso. Então eu sou limitado. Você está entendendo? Então, conversei com o prefeito entrou com um projeto igual ao meu, mas sendo feito por ele, e nesse projeto ele vai capacitar 1.500 servidores da prefeitura para poder atender a comunidade surda em qualquer secretaria do município. Vai ter uma pessoa capacitada, treinada. Chegou um rapaz surdo, uma moça surda, na hora ele vai dizer, eu quero falar comigo, vai aparecer uma pessoa que sabe interpretar e vai falar com eles de Deus. E vai dar toda a assistência que eles precisam naquela secretaria. Então isso é um outro projeto. Fora outro, gente, eu estou com vários projetos em andamento. O de banco também, que foi um caso até que o próprio Marcelo começou comigo,
se eles têm uma conta bancária, o banco tem a obrigação de ter um intérprete ou um funcionário capacitado que conheça, tá? E para poder atender aquele estudo, porque ele é um cliente. Eu entrei porque eu sou presidente de defesa do consumidor também, e ele, como consumidor, se ele tem uma conta, o banco tem a obrigação de ter uma pessoa capacitada para poder tirar todos os defeitos dele. E aí eu tenho como fazer isso. Fiz o projeto, está em andamento em breve, vai ser aprovado. Mas já conversei com alguns superintendentes de bancos, eles estão bem flexíveis de tentar realmente. E agora, né? Porque eu acredito que esse é o momento. Eu acredito que a primeira-dama também, hoje, na posição que ela está e levantou essa bandeira, muita gente está agora aceitando, vendo que realmente é uma população muito grande, é uma população perfeita, eles só não conseguem falar ou ouvir, mas eles são perfeitos, são inteligentíssimos e precisam dessa inclusão na nossa cidade, no Brasil. Vou passar a palavra ao professor Jackson, que está no nosso período da universidade, para também explicar como ele visualiza as políticas públicas voltadas para a comunidade surda da Universidade de Manaus. Sou Jackson, sou profissional em língua da comunidade surda. E desculpa as ideias, até porque já conhece o professor Ricardo. Pode ser, pode continuar na professora, eu vou continuar. Na minha área de trabalho da liderança na comunidade surda, referente a todas as lutas, né, o nosso objetivo nessa trajetória, são várias lutas. Eu sou aluno acadêmico do curso de mestrado e vou explicar agora referente como foi o meu processo de ingressar na instituição. Nós sabemos que são várias etapas, entre elas provas escritas e outras etapas, né, de entrevistas. E aí nós, surdos, sonhamos em participar também do mestrado. Mas assim, houve todo um ressentimento no momento em que eu fui participar desse mestrado na instituição. A nossa luta contra as propostas, a nossa luta contra provas, em Libras, as provas em Libras, ou as entrevistas em vídeos, ou as respostas filmadas. E alguns professores me informaram que teria que ser a prova em língua portuguesa escrita e que eu teria que fazer a prova de língua portuguesa escrita. Mas, assim, é preciso nós verificarmos o nosso histórico da comunidade surda. No momento da oralização, começou a oralização há muito tempo atrás, depois a comunicação vocal, e um período curto de tempo, recentemente, que começamos a ler através da lei de 2002, reconhecimento dela e através da decreto de 2006. Então, juntamente com um colega meu, o professor Marcos, que também é professor da instituição, juntamente com o professor Sebastião, ingressamos nessa luta, mas recebemos vários nãos. Por muito tempo, vários nãos. Fomos ao Ministério Público, nós recorremos, denunciamos sim, e aí começou-se então a abrir essas portas. E com a abertura das portas, não só eu ganho, mas a comunidade ganha. O nosso reconhecimento, o nosso direito, a nossa luta, não só dentro da instituição, mas qualquer instituição que aceita a nossa língua brasileira de sinais. Então, todos os professores da instituição, da UEA, todos eles reconheceram e sabem da minha luta e concordaram comigo nessa luta. É uma grande felicidade nós abrirmos essa oportunidade, não só dentro da UEA, mas a parte governamental também, eles avaliaram isso. Nós conseguimos, e isso é muito importante. Há uma preocupação, então, para o que ainda falta, o que está estático. As pessoas ouvintes sempre nos dizem não, mas o que representa
professor surdo, o professor ouvinte, mas ele tem que ter a fluência na língua brasileira de sinais, para ensinar essa criança surda. E isso está de acordo com a nossa lei, nosso decreto. É isso que se exige na lei, e acho que tem que ser cumprido e obedecido. Mas o ouvinte, ele, muitas vezes, ele não aceita, eles não querem isso. Mas qual é o problema? Tem problema nisso? Já aconteceu várias vezes e existe toda uma dificuldade. Não estou falando só do nosso estado, mas do Brasil em geral. Também, quanto aos intérpretes, professores ouvintes, que conversamos, e eles também nos dizem dessa dificuldade, dessa luta também. Né? É uma luta que nunca para, que é contínua. Então é preciso abrir já a nossa mente. É preciso que o Brasil abra a sua mente, que os ouvintes abram as suas mentes. Não é nada pronto e estático. Na universidade, não só a UEA, mas em todas algumas outras universidades, já está dando essa oportunidade ao surdo dele participar. A UFAM, hoje a UFAM, ela foi a primeira, o professor João Declé, que é o professor da Universidade da UFAM, que é meu irmão, ele disse que foi o primeiro vestibular que abriu a provas e o concurso na área administrativa em provas em vídeo em Libras. Então um ganho para a comunidade. É um prazer para a gente, é uma satisfação, uma grande alegria, porque observamos para trás do nosso passado e vimos toda a nossa dificuldade, né? É a nossa história, os nossos limites, os nossos impedimentos, e é preciso a gente parar com isso. Nós temos a nossa lei, somos cidadãos, temos os nossos deveres comunistas também, nós pagamos os nossos tributos, nós temos cinco direitos. Por exemplo, agora quando o vereador André estava explicando, é verdade isso. Nós vamos às secretarias municipais e nós não temos os nossos intérpretes. Nós vamos, e não só municipal, nós vamos no Tribunal Regional do Trabalho, nós vamos até no Ministério Público, e não há acessibilidade. E qual é o problema? O medo, é a falta do que é a comunicação. Não é preciso ter medo. É preciso só colocar um intérprete, uma pessoa que tem uma fluência na língua para trabalhar, nos dar essa oportunidade de acessibilidade. Nós surdos queremos, mas o que acontece? É que nós temos surdos formados, surdos em design, na área de design, que entregam os seus currículos e no momento em que são chamados na área da entrevista, eles dizem: você é surdo, desculpa, que pena, você é surdo, você é surda, desculpa, nós precisamos de uma pessoa design que consiga falar, que consiga se comunicar, seja no telefone, em entrevistas, mas gente, e as estratégias? O design, o surdo pode trabalhar no design, você cobra então o foco que é o telefone, falar no telefone é mais importante do que a pessoa surda que consegue trabalhar, é isso? Né? Então nós temos profissionais sim, não só de nós arquitetos, em outras áreas. Onde está a nossa oportunidade? Nós temos surdos na área administrativa, formação, pós-graduação, todas as formações que até hoje existe a comunicação, e que eles são se formados, têm o mesmo direito de estudar, e então não tem trabalho. Então, há esse limite, essa limitação para eles, eles não aceitam, a comunidade do povo não aceita, não querem. Eu não sei o que é, não sei o que é, o que falta então. Né? E até hoje é isso. A nossa luta continua, nossa perspectiva, nós da comunidade surda estamos nesse movimento, nessa luta, estamos mostrando que nunca vamos parar. Vai ser sempre contínuo. Agora a gente vai passar para o Tiago. Escutar. Agora ele vai falar um pouco sobre como ele visualiza as políticas públicas voltadas para a comunidade surda na área dos esportes. Bom dia a todos presentes, né? Então, aos universitários, as pessoas representantes da associação aqui presentes,
oportunidade com a comunidade surda, né? Eu trabalho na área do esporte, na área esportiva, para surdos, e eu já encontrei muitos impedimentos nesse trabalho. Então, antes, né, da CBDS, que é a Confederação Brasileira de Esportes para Surdos, campeonatos para surdos que promove nacionalmente esses esportes, eles divulgaram abriram essa oportunidade para os surdos, para a comunidade surda, né? E era um sonho meu conhecer e ir até lá pessoalmente, viajar. E eu me planejei, organizei com a Asman, né, essa competição, as equipes, vi os surdos que quiseram, que tiveram interesse. Então documentamos tudo, formalizamos tudo com a Asman, e aí organizamos esse trabalho, escrevemos um ofício, colocamos tudo que seria necessário para levar até as pessoas responsáveis, né? E nós fomos à prefeitura também, pedimos ajuda de recursos para podermos viajar para competir nesse campeonato e entregamos até a prefeitura, esperamos a resposta e aí ficamos muito ansiosos, algo que gerou muita expectativa. Nós fizemos treinos para que fosse um êxito nosso esporte, nossa ida até lá, e o Marcelo também esteve presente e a gente não teve resposta e fomos lá pessoalmente novamente, né, com a esposa dele, que é o Vinte. E aí a gente estava esperando a resposta para marcar um dia certo, não podia ser adiado, porque o campeonato tinha uma data. Então a gente estava esperando uma assinatura para liberação de verbas, para passagens diárias, para poder competir no campeonato. E aí eles não deram essa resposta, algo que a gente ficou muito preocupado. E aí a gente pediu uma urgência da secretaria, né? Eles falaram que o departamento financeiro estava com muitas ocupações e a gente continuou aguardando, mesmo assim agradecemos o atendimento, mas eles não entraram em contato novamente, a gente viu esse impedimento e aí, depois de um tempo, eu resolvi uma segunda alternativa. Fui novamente lá perguntar, eu perguntei se o nosso ofício tinha sido aprovado e eles falaram que não, depois de muita espera, algo que gerou muita angústia na gente, né? Eu me senti muito deprimido depois disso, porque eu prejudiquei uma equipe inteira, né? E gerou uma expectativa que fizemos uma inscrição, e mesmo com o ofício formalizado, documentado, o governo, a CEGEL, que é a Secretaria de Esportes, eles tentaram, a gente procurou as instâncias maiores e eles falaram que só iriam liberar para 7 pessoas, né? E o time abarca 12 pessoas. Então, isso gerou uma preocupação porque nós precisamos de todos os atletas. E aí a gente informou que eles não iam liberar para todo mundo porque não tinham passagens suficientes. E aí a gente perguntou se a gente poderia dividir, né, o pagamento, se alguns poderiam pagar do seu próprio bolso, do seu próprio salário. E aí a gente percebeu que alguns surdos, eles estavam preocupados, por exemplo, que se fosse algo para pessoas ouvintes, né, talvez eles teriam conseguido, porque eles já têm uma certa prioridade, uma conversa mais facilitada, né? E aí, isso depois, esse impedimento, ele prova o quanto o surdo é limitado, o quanto a cultura surda ela não é vista, né, na área dos esportes, por exemplo, que é algo que eu já tenho afinidade. Então, para mostrar para vocês, esses foram os impedimentos. Então, falando de universidade, quando a gente pensa, por exemplo, quando um edital organiza uma vaga, por exemplo, para pessoa surda, para professores surdos de educação física, é algo que ainda eu nunca vi, é algo necessário. Então, eles pedem para professores de Libras, eles pedem vagas para tradutores e intérpretes, mas para professores de educação física surdos, capacitados, eu ainda não vi. Eu já tentei me inscrever para Libras, mesmo não sendo algo que converge com a minha formação, que é a educação física, mas eu já tive essa experiência, tenho um conhecimento, né? Um conhecimento que não confere com o ensino de Libras profundamente, porque é algo que envolve outras políticas. Então, agora que nós já somos 4 surdos que são formados, graduados em educação física. Então, nós estamos procurando emprego, mas o que eles abrem para a gente é vaga para professor de Libras, algo que não tem nada a ver com a nossa formação. Então, a gente espera essa política pública que seja aberto um processo seletivo, um concurso público, uma vaga para professor surdo. Por que não? Por que isso não seria algo que impactaria a sociedade? Por exemplo, a gente sabe que o professor de Libras ele é importante, que o tradutor intérprete é importante, mas se nós que estamos nos formando em outras áreas, que temos outros conhecimentos, que temos outros aprendizados para passar, por que nós não podemos trabalhar com o que nós somos formados? Nós queremos essa igualdade, é um sonho nosso que nós buscamos. Então, aproveitando esse momento tão oportuno, a gente pode pensar nessa visibilidade que a comunidade não pode ganhar. A gente, infelizmente, teve esse prejuízo com a prefeitura,
prefeitura, né, toda essa espera e não conseguimos as passagens, né, tivemos um trabalho a mais, algo que sobrecarregou as mãos também. Então, por não conseguir esse apoio, essa colaboração com tanta profundidade, então a gente tenta vencer os lados negativos, a gente foi, conseguiu chegar lá, mas mesmo assim, quando a gente busca o apoio da prefeitura, a gente não consegue, a gente escreve o projeto, a gente formaliza, documenta tudo, eles vêm, aí a gente pode participar do campeonato, e aí a gente espera não ter esse apoio dos esportes, que seria uma oportunidade tão benéfica para a comunidade sul. Então, até agora, é um sonho que até agora ainda não aconteceu. Então, esse trabalho da educação física, eu tenho trabalhado com musculação, personal trainer, né? Já estou desenvolvendo esse trabalho na empresa e o meu chefe ele me perguntou, você é surdo? Sim, eu vou tentar lhe inserir aqui sim. Então, eu quero ver você fazer um treino com alguns alunos, né? E aí que não entendam a sua comunicação, que não sejam fluentes. E eu, Thiago, cheguei lá para fazer o treino e um aluno ouvinte, né? Chegou com a ficha dele de treino de musculação, me mostrou, e aí eu fui ajudá-lo, fui ensinar como ele deveria fazer corretamente. Aí a pessoa ouvinte, ela falou, nossa, mas você é surdo, mas eu sinto que você me treina tão normal, tão bem quanto uma pessoa ouvinte. Então, isso mostra o fato de você ser humano, ser como eu. Então, como professor de educação física, tudo que eu aprendi na universidade, quando as pessoas veem o personal surdo, é algo que impacta, que gera, sim, uma surpresa. Então, é um sonho que isso aconteça conosco também. Então, ensinar a educação física, ser um personal trainer, é algo que a gente desenvolve no trabalho. E aí, quando eu me deparo com as pessoas ouvintes, gera um certo impacto, porque eles percebem com o tempo que é importante que o surdo esteja incluso de verdade na sociedade. Então, aqui em Manaus também, ver o quanto tem surdos capazes, formados, inteligentes, que podem desenvolver um trabalho. É algo que me emociona. Quando aquela empresa me contratou, foi algo que quebrou o tabu. A sociedade pôde me ver como alguém capaz, um profissional capacitado. Então, essa é a minha fala. Eu agradeço pela oportunidade. Que é o presidente da Associação de Surdos de Manaus, que vai falar como ele visualiza as políticas públicas voltadas para a comunidade surda, enquanto presidente desta associação. Ok, bom dia, eu sou Marcelo, já trabalho há 3 anos, né, nas mãos, e eu vejo que os surdos eles continuam numa luta constante, enfrentando dificuldades, por exemplo, na área médica, que precisam de um intérprete, e não há acessibilidade. Alguns eles são formados, eles têm intérprete, e aí, mas na comunicação na área da saúde não tem, como você falou, na área bancária também não tem. Os surdos eles tentam vaga de trabalho, e onde eles mais dar é em fábricas, mas até nas fábricas não tem intérprete. Eles ficam ali trabalhando numa área de produção e enfrentam ainda algumas dificuldades, por exemplo, quando acontece algum problema, alguma ocorrência inesperada, né, existem regras que os surdos não sabem, eles acabam descobrindo como não sabendo, por essa falta de acessibilidade. Então, quando uma pessoa explica detalhadamente, eles conseguem, mas quando não há essa explanação com clareza, o surdo não entende. Então, o surdo ele precisa de emprego também. As fábricas, quando elas abrem essas oportunidades, cerca de a maioria dos surdos que trabalham lá, são mais de 1.000 surdos, 1.000 a 2.000 surdos. Então, já trabalham há muitos anos. Eu já tenho 40 anos e eu já vi muitos surdos que até hoje não conseguiram emprego. Surdos que já têm uma certa idade de buscar empregos, mas não conseguiram. Distribuíram currículos em vários estabelecimentos, mas não conseguiram. Mas com surdos adultos, eu falo. Então, às vezes, eles procuram a ASMAN pedindo esse apoio para conseguir uma vaga de emprego, e aí eles não conseguem, ficam aguardando durante muito tempo, entram em contato, mas não conseguem, né? Eles são avaliados, né? E aí os médicos perguntam, eles falam, eu sou normal, eu tenho uma saúde normal, eu sou uma pessoa saudável, eu posso envolver esse trabalho. E aí eles pedem para chamar uma pessoa mais jovem. Então, tudo isso é uma coisa que vai sobrecarregando, por exemplo.
quando a gente fala da área da saúde, quando uma pessoa surda, ela chega até lá com um bebê, por exemplo, tem um filho, o médico fala, cadê a intérprete para estar junto, porque eu não consigo falar o que tem o bebê, né? E aí agora, o que eu faço? Então, é algo que acontece com os surdos, porque eles estão ali preocupados, vem o bebê chorando, por exemplo, eles vão no médico juntos, e aí quando eles chegam lá, a mãe, ela sente essa dificuldade, as mães surdas. Então, por eles não ter uma pessoa junto, por exemplo, a Suzana, que trabalha com a área do atendimento da saúde pública, né? E em vários locais também, clínicas privadas também, vale a pena falar aqui, eles não aceitam duas pessoas para entrarem nos lugares, nos hospitais públicos, porque, por exemplo, quando vai uma mãe e um intérprete, eles falam que só pode um acompanhante, e aí o outro acompanhante, que é o intérprete, não pode, já foi impedido várias vezes, e aí gera uma falta de comunicação que acaba confundindo tudo. Então, no momento da entrega de uma receita, por exemplo, como os colegas da instituição explicaram, né? Na área administrativa também é algo que gera muita dificuldade para os estudos. Eles parece que eles estudaram e se formaram à toa, é o que parece, porque eles buscam o deficiente auditivo consegue a oportunidade por ter uma resquício da audição e conseguir oralizar e se comunicar, fazer uma leitura labial, mas aquele surdo que é formado numa faculdade, se ele tem uma surdez profunda ou severa, ele perde essa oportunidade por essa questão da falta de acessibilidade. Então é algo que parece que é um preconceito que continua crescendo, uma discriminação por falta de conhecimento. Então, ao pensar que o surdo é capaz, que o surdo pode, que ele pode ser aprovado, que ele pode sim organizar um documento, que ele pode fazer um projeto, por exemplo, o Tribunal de Contas já mais ou menos tem quantos surdos? Cerca de 20 surdos, né, que trabalham lá. Então, eles trabalham na área administrativa. Então, isso prova que, por exemplo, quando precisa fazer uma ligação, é algo que, sim, eles não vão poder fazer, é um impedimento, mas nem tudo é só falar o telefone. Então, ele pode pedir para outra pessoa, ele pode organizar documentos, ele pode organizar planilhas, entre outras coisas da área administrativa. Então, é um trabalho que a gente não pode se abster. Então, por exemplo, cerca de surdos arquitetos formados, engenharia também, a gente tem aqui em Manaus, mas eles estão trabalhando onde? Nas fábricas. Então, isso gera uma tristeza, porque eles falam, porque infelizmente eu preciso de emprego, apesar de eu ser formado, eu não posso depender das pessoas para me ajudarem, para comprar a alimentação dos meus filhos, e tudo isso, né? E eles acabam indo, inserindo essa outra alternativa que não era o desejo principal. É um impedimento que ainda acontece, né? Os ouvintes, eles ainda desconhecem os detalhes da comunidade surda. Por exemplo, o Thiago é uma pessoa que prova isso aqui. O impedimento que o surdo tem é quando a sociedade ouvinte coloca ele. Então, são dificuldades que o surdo acaba passando, né? E aí, quando é informada essa vaga de trabalho, a gente procura, os surdos procuram, na verdade, Thiago. Então, por exemplo, quando a gente fala de banco, é uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que inserir as numerações, senhas, os dígitos, agência, conta corrente, tudo isso a gente tem que saber. Aí, quando não tem intérprete, a gente tem que ir procurar outras agências, e aí a gente tem que procurar outros meios para resolver os nossos problemas. E aí a gente vai consultando os colegas para saber quem poderia estar disponível para atender. Não tem um intérprete fixo no banco. Então, é algo que até hoje a gente tem essa dificuldade. Qualquer banco você pode não ter um intérprete. Então, é algo que dificulta a nossa comunicação. A gente incentiva que os ouvintes que trabalham, né, que atendem isso, eles estudem cursos livres para que a gente vença esse problema da falta de comunicação. Então, por exemplo, às vezes é muito simples, a questão de saber os sinais de documentações não são tão difíceis. Então, são coisas simples, são coisas que alcançam o surdo por profundidade, mas que podem ser vencidas sim, né? Quando a gente incentiva as pessoas da área médica a aprenderem sinais básicos da sua área, a gente não está pedindo muito, a gente está falando de coisas simples, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, então, alguma coisa assim, que a gente quer se comunicar, para saber qual é a doença, o que está acontecendo, para a gente falar sobre isso. Então,
Então, são coisas básicas que nós estamos discutindo. O surdo ele enfrenta isso ainda, essa brecha de comunicação. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos. Agora nós vamos passar a palavra à senhora Sheila Campos, que é assessora de inclusão da pessoa com deficiência, para que ela aponte como ela visualiza as políticas públicas voltadas para a comunidade surda na área cultural. Gente, pega de surpresa, né? E assistir e me pediram para sentar aqui. Por vários motivos eu cheguei aqui. Eu sou pianista. Eu fui concursada. Entrei aí pela porta. Não conheço ninguém, sou pernambucana, não conheço ninguém me protegeu, ninguém nada. Fiz um concurso, entrei para trabalhar como arquiteta, que era a minha formação, e fui trabalhar com patrimônio histórico, que foi uma coisa que também me encantou. Fiquei trabalhando muitos anos com patrimônio histórico. Patrimônio histórico, eu vou contar a história, como foi minha história na secretaria para eu chegar aqui. Patrimônio histórico, vocês sabem, prédio antigo. Cadê a rampa? Se eu colocar a rampa aqui, cadê a cadeira? Aí começou esses problemas. Então, onde eu via que tinha condições de colocar, graças a Deus eu tive um chefe que pode ter ciúme, pode não ter ciúme, foi mais que me ajudou e que me deu a mão e quem disse, chega, vamos à luta, foi o Roberto Braga. Aí eu disse, Roberto, dá para colocar aqui, chega? Tá, vamos colocar. Tanto é que você vê, vários lugares da secretaria tem, vários lugares que não tem. Por que eu falo de rampa? Porque como eu sou arquiteta, foi a primeira coisa que veio à minha cabeça, que acessibilidade não é rampa. Mas Sheila precisava começar de algum lugar, né? De algum pequeno conhecimento que ela tinha para começar. E até o concerto de Natal. Aí eu ia abrir um espaçozinho, eu carregando as cadeiras, abria um espaço, botava um lugar e dizia, aqui vai entrar os cadeirantes. Quando eu olhava para trás, tinham fechado. Grátis. Eu pegava o telefone. Roberto, eu abri o lugar para botar o lugar dos cadeirantes. Sabe quem me responde? Nenhum. E tá bom. Aí ele disse, quem foi? Foi fulano. Mas se tu disser que foi fulano, vai ficar com raiva de mim. Não, deixa comigo. Aí ele telefonava, já tem o lugar dos cadeirantes? Quando eu via, corria uma pessoa atrás de mim. Sheila, tem que botar lugar para cadeirante. Dá vontade de dizer, ah é? Porque só estavam me fazendo aquela pergunta, porque eu fiz a fofoca. Hoje eu posso dizer todo mundo que eu fiz a fofoca, não vou lembrar, todo mundo viu. Todo mundo acha até engraçado eu ter tomado essa iniciativa, porque está necessidade. Aí começamos fazendo a rampa, começamos abrindo lugares para pessoas com deficiente, aí começamos a colocar intérpretes de Libra no palco, que não é uma atitude certa. A Vivo nos procurou para fazer a aula de inscrição, foi a Vivo que nos procurou. Procurou, treinou, graças a Deus do Gilson, não sei se vocês conhecem o Gilson Cego, abraçou essa causa e faz esse trabalho com maestria, muito bem feito. Agora, realmente, onde nós sofremos mais é com a parte da deficiência auditiva, do intérprete de Libras. Porque é pago por hora, o governo, por conta de tanta... Eu acho, né? Eu, às vezes falo as coisas e eu sou meio falante demais. Eu acho que por conta dessas corrupções todas, aí as pessoas ficam botando tanto empecilho para a gente poder contratar uma pessoa. Nós hoje temos uma cabine de Libras, a Carol conhece, Marcelo conhece, totalmente super bem montada. Temos a televisão para interpretar, para não botar porque colocar o intérprete assim, no palco,
para um espetáculo teatral, atrapalha a visibilidade teatral. Então, fizemos tá tudo lá completo. Nós temos todos os equipamentos. Até fora os equipamentos e livros que eles nos deram, eles atualizaram nossos equipamentos de aula de inscrição. Fizemos um projeto, é claro, né? E o governo do Japão nos ajudou. E o grande problema que nós temos hoje é conseguir intérpretes e pagar esses intérpretes para poder ter. Porque a condição, a acessibilidade, não temos no teatro da Secretaria de Cultura toda. Mas, ao menos, no Teatro Amazonas, nós podemos falar com orgulho, com muita luta, batalha, trabalho, porque a gente não entrou aqui para brincar, não. Nem para receber o salário e ir embora, não. Tem um cara, mas não é a gente, não. A gente entrou para trabalhar e a gente conseguiu, graças a Deus, com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu tenho minha filha surda, né? A maioria das pessoas aqui sabe. Quando eu vi Débora surda, realmente eu não quis trabalhar na luta. Eu não quis. Na luta pela pessoa surda, na política da pessoa surda. Porque eu quis dedicar meu tempo. Eu tinha meu emprego, eu tinha que trabalhar. Eu não nasci rica. Eu não recebi nenhuma herança. Eu tinha que trabalhar para sustentar minha casa. Então, eu queria me dedicar a Débora. Porque quando chegava um junto de mim e dizia assim, tem tanto emprego no distrito, eu dizia, a tua filha, o teu filho, ouvinte, vai estudar, vai trabalhar no distrito, que não é nenhum desmerecimento. Mas parecia que estava adorando para minha filha ir para lá. Entendeu? Aquilo doía, dói, a gente é mãe. A gente é pai, a gente é mãe. Doía do coração quando me diziam aquilo. E quando me diziam assim, pra que Sheila o intérprete? Aí naquela época, eu burra, ainda por cima, não sabia das coisas, depois que eu fui lendo, aprendendo, entendendo, aí eu contratava para fazer o hino nacional. Só pra Débora tu vai pagar isso, né? Eu disse, nem que eu tiver que pagar com o meu dinheiro, mas vai ter. Às vezes até eu tinha o Roberto Gaga que eu fazia, não, vai ter. A única coisa que o intérprete tem que fazer é o hino nacional, chega. Digo, Roberto, que eu saiba, então é o hino nacional. Hino nacional. E assim foi, e assim a Secretaria da Cultura avançou, e assim a Secretaria hoje em dia tem uma assessoria de acessibilidade, que você pode até pensar, para que uma assessoria de acessibilidade na SEC? Para coordenar as ações sociais, as ações de acessibilidade dentro da cultura, dentro do teatro, dentro da música, dentro da exposição, dentro da... né? O que nós trabalhamos? Com cultura. Então, a cultura tem que ser acessível dentro do que nós podemos, mas tem que ser acessível.